Muito bem, bom estar aqui com você, seja muito bem-vindo. Então vamos falar sobre feridas emocionais. Especificamente, hoje eu quero falar com você sobre a ferida da rejeição. É uma das dores emocionais mais profundas que uma pessoa pode carregar. Por quê? Porque mexe com a autoestima, mexe com a nossa capacidade de nos sentirmos aceitos. E muitas vezes esses sentimentos eles podem vir de experiências passadas. Então, como também pode vir oriundo de outras circunstâncias. Mas é muito comum vir de experiências passadas, como a rejeição na infância ou rejeição nos relacionamentos. E isso tudo pode impactar a maneira como nós interpretamos a vida, ou como nós significamos os eventos que nós estamos vivendo, tá? Então, e às vezes isso acontece de uma forma tão sutil que a gente nem percebe, só percebe as consequências depois. Então, eu vou falar com você sobre alguns sinais de que você possa estar carregando uma ferida de rejeição e talvez você nem mesmo saiba desse fato. O primeiro sinal que eu quero compartilhar com você, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já ativa as notificações e fica aqui. Se você quiser saber mais, quiser conhecer mais dessa dinâmica, dessa temática, nós temos aqui a mentoria Resgate, nós temos a mentoria Abençoando Gerações, Mulher Virtuosa, temos a mentoria Pense Magro, tá? São tudo programas desenvolvidos para trabalhar dinâmicas ligado à sua vida espiritual, emocional e física. Então eu quero compartilhar com você o primeiro sinal de que você pode estar carregando uma ferida de rejeição e talvez você nem tenha consciência disso ou saiba dessa circunstância. Qual que é o primeiro sinal? Medo de abandono ou rejeição em relacionamentos. Sabe, quem carrega a ferida da rejeição geralmente vive com um medo constante. Um medo constante de ser abandonado ou até mesmo de ser rejeitado pelos outros. Isso pode manifestar como ansiedade em relacionamentos, necessidade constante de validação e até mesmo temor de que as pessoas próximas venham se afastar, tá? E isso gera muitos relacionamentos tóxicos. E assim, relacionamento tóxico precisa de cura. Mas a cura não é na relação, a cura está em nós ressignificarmos a ferida do abandono que foi trazida, que foi causada, na verdade a ferida da rejeição, né? Isso é um número assustador, número de pessoas que trazem latente essa ferida dentro de si. Então, o medo de abandono ou rejeição em relacionamento. Esse medo pode levar você, tá, a evitar compromissos profundos ou até mesmo sabotar o seu relacionamento por medo de ser rejeitado antes mesmo que isso venha a acontecer. Você desenvolve relações, mas você não tem segurança nas relações, porque você está sempre na corda bamba. E aí, antes que você seja abandonada, antes que você seja rejeitada, você abandona, você rejeita. Essa é uma característica da rejeição. Segundo sinal que eu separei para falar para você é dificuldade em aceitar elogios ou reconhecimento. Presta bem atenção. Pessoas com feridas de rejeição tendem a ter dificuldades em aceitar elogios, tá? E muitas vezes acreditando até mesmo que não são dignas, não são merecedoras de algum reconhecimento ou algo assim. E esse comportamento ele pode surgir como uma resposta, tá? Uma resposta à baixa autoestima e à insegurança que é causada pela ferida da rejeição. Por isso que você deve observar e desconfiar das intenções dos outros, né? Ao receber elogios, tá? Quando você começa a sentir que eles são gentilezas e não verdadeiros, tá? Então isso é importante observar. Eu separei, a nossa videoaula vai ser curta, rápida, tá? Separei um terceiro ponto aqui, é a autocrítica ou autossabotagem exagerada. A ferida da rejeição, ela tende, né, a produzir, a criar em nós
uma voz interna crítica que nunca está satisfeita com suas realizações. Sabe aquela voz crítica que sempre quer mais, que sempre precisa de mais, por menores ou maiores que sejam. Isso pode se manifestar em atitudes de autossabotagem, como procrastinação ou falta de autoconfiança para fazer as coisas acontecerem. Então essa autocrítica exagerada muitas vezes reflete aquele profundo sentimento de inadequação e um desejo inconsciente de se auto-rejeitar primeiro. Tá? Para quê? Para evitar a rejeição dos outros. Então, a ferida da rejeição é uma ferida muito profunda, muito latente. Para você ter uma noção, nós temos estudado sobre isso e tem um número que é alarmante, né? Hoje, aproximadamente, eles falam em 60% a 65%, mas eu vou ficar com 50%, né? Eu vou arredondar para 50% aqui. 50% das gravidez, num dado momento, elas vão sofrer rejeição, principalmente no primeiro mês. Sofre-se uma grande rejeição. E aí, isso é transferido para o bebê, é transferido para o feto, é transferido para a criança. E aí, lá na fase adulta, vai ser um adulto que ele vai sofrer de algumas circunstâncias e aí, de repente, ele não vai saber o que é isso, o que aconteceu, como que ele vai lidar com isso, onde que está essa verdadeira causa, ele vai ter um monte de consequências, de disfunções. Não é regra, tá? Não estou dizendo que é uma regra, porque pode ser que a partir do conhecimento da verdade, do conhecimento de ferramentas e dinâmicas, você possa ressignificar esse evento e viver essa vida adulta livre de forma plena e abundante. Mas pode ser que não, pode ser que você fique aprisionado a essa dinâmica de rejeição, de dor, de medo, de insegurança, de instabilidade. Então, o que acontece? Dentro desse contexto, né, é importante a gente observar a ferida da rejeição, tá bom? Quarto ponto que eu separei para você, quarto sinal que pode estar caracterizando uma ferida de rejeição é o perfeccionismo. Sabe aquela tendência do perfeccionismo? A busca por perfeição, ela pode ser uma tentativa de quê? De garantir a aceitação dos outros. Quem sofre com a ferida da rejeição, ele tende, tá? Ele tende, não é uma regra, ele pode acreditar que se ele for perfeito, ele será amado, ele será aceito, ele será benquisto, né? E então o perfeccionismo nesse caso não é apenas a busca por excelência, porque tem o perfeccionista que ele quer excelência, mas quando ela atende a ferida da rejeição, é uma defesa contra a dor da rejeição que ele sente lá no âmago do seu ser. Porém, essa busca ela é desgastante e muitas vezes deixa a pessoa esgotada, ansiosa, fadigada, tá? O quinto ponto que eu separei para falar com você sobre um fato que pode ser que você carregue latente uma ferida da rejeição e nem saiba que você carrega a ferida da rejeição. É o isolamento social ou relacionamentos superficiais, tá? Isso aqui é uma outra forma de proteção. O isolamento emocional, isolamento social. Se você evita se abrir, se você evita construir relacionamentos profundos, pode ser um sinal de que você está instável e inseguro, né? Com medo de se machucar novamente, de ser abandonado, de ser rejeitada novamente. Então você já se priva, já se blinda. Então pessoas com feridas de rejeição podem ter amizades e relacionamentos superficiais para evitar o risco de se exporem demais, o risco de se entregarem demais na relação. Isso vai criar uma barreira para quê? Para que o indivíduo não seja vulnerável, mantendo os outros à distância. Isso é muito sério. E no sobrepeso, isso aí nem se fala, né? A ferida da rejeição traz marcas profundas. Eu diria que parte das pessoas aí que sofrem com ansiedade crônica, obesidade mórbida, seja no grau 1 ao grau 3, nós vamos encontrar rastros profundos de feridas de rejeição em parte desses pacientes que nós atendemos, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro tomar consciência de que existe uma ferida. Todos nós somos feridos. Não é qual é a ferida que eu carrego só. Todos nós somos feridos.
Todos nós fomos feridos em um dado momento, em algum lugar, houve uma ruptura. E aí, tomar consciência dessa ferida, ressignificá-la para de fato ser livre, para viver de forma plena e abundante. E aí, fazendo isso, você vai começar a superar a ferida da rejeição. Eu quero deixar uma dica aqui para você já superar essa ferida da rejeição e ir para a vida de forma plena e abundante. Como que você faz isso? Eu falei já dei as pistas, né? Reconhecendo os sinais, entendendo, conscientizando-se de que de fato existe uma ferida. Esse é o primeiro passo para a cura. Então, entender que essa ferida pode ser tratada é essencial, que essa ferida pode ser curada. Então, o processo ele pode envolver uma série de dinâmicas, mas eu diria que você consegue vencê-lo sozinho, mas se você tiver um apoio emocional, se você tiver um apoio espiritual, vai ser mais leve você passar pelo processo, para que você possa trabalhar o fortalecimento da sua autoestima e no desenvolvimento de uma visão mais compreensiva, mais compassiva de si mesmo. Lembrando que todos merecem ser aceitos e valorizados. Por quê? Por quem são, independente das experiências passadas, é o que vai te ajudar a superar essa dor da rejeição. Para finalizar essa videoaula, eu quero deixar uma frase para você do Márcio Michele, que ele diz assim, assim como um pássaro nasceu para voar, você nasceu para amar e ser amado. Assim como um pássaro nasceu para voar, você nasceu para amar e ser amado. Na ausência desse amor, nós vamos falar mais disso na próxima videoaula. Quer saber mais sobre feridas emocionais? Então nós nos encontramos na próxima videoaula.